Primeira questão. Considere os átomos dos elementos a seguir, representados e assinale o que for correto. 01. Átomos de cloro no estado fundamental apresentam um total de 17 elétrons e tendência em formar ânions monovalentes. O cloro aqui, no estado fundamental, né, ele tem qualquer substância, na verdade, no estado fundamental tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Como o número de prótons do cloro é 17, no estado fundamental ele tem 17 elétrons. E como o cloro é um halogênio, ele tem tendência a ganhar um elétron e formar o ânion cloro para ele completar o octeto. E no caso isso, né, ele forma um ânion monovalente, 01, correto. 02. Átomos de gás nobre argônio são isóbaros. O que são isóbaros? Que têm a mesma massa dos átomos de metal alcalino terroso cálcio, conforme a representação. Então, aqui, o argônio ele tem massa 40 e o cálcio também tem massa 40. Então, sim, eles são isóbaros, eles têm a mesma massa, ainda que sejam elementos diferentes. 02, correto. 04. O elemento enxofre é classificado como calcogênio? Sim, ele pertence ao grupo 16 da tabela periódica, o mesmo do oxigênio. Né? O grupo 16 ele é o grupo dos calcogênios. Assim como o grupo 17 é o grupo dos halogênios. E o grupo 18 é o grupo dos gases nobres. Né? Gases nobres. Seus átomos no estado fundamental possuem elétrons distribuídos em 3 níveis energéticos. O nível energético ele está dizendo de camada eletrônica. Então a camada K, L, M, N e assim por diante. Para isso, para eu ter certeza, eu vou fazer a distribuição de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Então veja que o número atômico do enxofre é 16, então eu faço a distribuição até o número 16. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, aqui deu 12, 3p4. No caso, ele perguntou a respeito do nível energético de camada. Então veja, o maior número que eu tenho aqui é 3. Então ele tem 3 camadas, ele tem 3 níveis energéticos, que são a camada K, L e M. Então a alternativa 04 é correta. 08. Átomos de potássio no estado fundamental são eletropositivos e formadores de cátions. Potássio é um metal. Metal tem caráter eletropositivo, que é o quê? A tendência de perder elétrons, né? Isso é próprio dos metais. E, consequentemente, formam cátions. O potássio ele pertence à família 1A, isso também já tem que ser sabido. E ele tende a formar o cátion K+. Então, 08, correto. 16. Na tabela periódica, potássio e cálcio localizam-se no mesmo período em grupos vizinhos, sendo considerados elementos metálicos. Que eles são elementos metálicos é evidente, né? Agora, se você não tiver uma noção muito boa de tabela periódica, você teria que fazer a distribuição eletrônica. E no caso, eu vou fazer aqui para checar se eles estão no mesmo período. Então, eu vou fazer a distribuição tanto do cálcio quanto do potássio. Distribuição do potássio, número atômico 19. Então eu faço a distribuição até 19. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Aqui totalizou 19. Então essa aqui é a distribuição do cálcio. Agora a distribuição... Perdão, essa aqui é a distribuição do potássio. A distribuição do cálcio é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Agora, como eu vou saber localizar eles na tabela periódica? Eu vou fazer uma representação bem simples aqui da tabela. Aqui eu tenho, né, nessa parte inicial, eu tenho o grupo que termina com S1 e o grupo que termina com S2. Assim como nessa parte eu vou ter os grupos que terminam com P1, P2, até assim por diante, até o P6. O P6 são os gases nobres, os que terminam em P5 são os halogênios, e os que terminam com P6 são calcogênios. Tanto que aqui na distribuição do enxofre que eu fiz anteriormente, veja que ele termina com P4. E isso identifica que ele é um calcogênio. Então na 16 está falando aqui, o potássio e cálcio localizam-se no mesmo período. Como é que eu sei o período que um elemento se localiza? Eu vejo aqui na distribuição eletrônica qual que é o maior número que eu tenho aqui à esquerda. No caso eu tenho 1, 2, 3 e 4. O maior número é 4. Então ele está no quarto período. Cálcio no quarto período, potássio no quarto período. Eles estão no mesmo período. E em grupos vizinhos? Sim, como eu disse aqui no início da tabela periódica. O primeiro grupo eles terminam em S1 e o segundo grupo em S2. O potássio é um metal alcalino e o cálcio um metal alcalino terroso. São elementos metálicos. Ametálicos são só aqui nessa área aqui da tabela periódica. Então 16, verdadeiro, todas as alternativas são corretas.
Questão 2. Com respeito ao propanal, assinale o que for correto. 01. Apresenta tautomeria aldoenólica. Primeiramente, tautomeria é aquela isomeria, né, chamada isomeria dinâmica, que um aldeído se transforma num equilíbrio químico em enol, ou uma cetona se transforma num enol. No caso, se for um aldeído, é aldoenólico, e se for cetônico, é cetoenólico. No caso, como ele é um aldeído, ele vai apresentar sim essa tautomeria, mas eu vou representar aqui para vocês. No caso, então, é um composto propanal, então prop 3 carbonos, ele é um aldeído, então terminação C-OH, e aqui o resto só completo com hidrogênios. H, H e H. Nessa tautomeria, o que acontece? Ele está em equilíbrio dinâmico com um enol. O enol, como que é o enol? Essa dupla ligação, ela desce para cá e esse hidrogênio vai para o oxigênio. Então, o composto que fica é esse aqui. Então, essas duas estruturas estão em equilíbrio. Tanto o propanal quanto esse enol aqui. Por que ele é um enol? Porque ele tem uma hidroxila ligada num carbono insaturado. Só que esse composto é bastante instável. Então, claro, quem que prevalece no equilíbrio é claro que é o aldeído, o propanal. 02. É isômero de cadeia da propanona? Claro que não. A propanona a gente já vê pela terminação aqui que é uma cetona. Se um é uma cetona e o outro é um aldeído, eles têm isomeria de função, não isomeria de cadeia. Isomeria de cadeia seria eu comparar uma cadeia aberta com uma cadeia fechada, por exemplo. Então, falso. 04. É isômero de posição do butanal. Eu não preciso nem fazer também. Propanal é um aldeído com 3 carbonos. Butanal é um aldeído com 4 carbonos. Como é que eu vou ter isomeria, sendo que um tem 4 carbonos e o outro tem 3? Isômeros são compostos que têm que ter a mesma fórmula molecular. Se eles não têm a mesma fórmula molecular, eles não são isômeros. Então não precisa nem fazer, tá falso. 08. É isômero de função do ciclopropanol? Agora eu preciso checar. Ciclopropanol é um ciclo com 3 carbonos. Então carbono ligado no carbono aqui fazendo um ciclo. Carbono sempre deve ter 4 ligações, né? Então eu tenho propanol, ele é um álcool. Liga uma hidroxila. Então agora eu só completo um carbono. Cada carbono tem que ter 4 ligações. H, H, H e H. E agora eu faço a fórmula molecular. 3 carbonos, hidrogênios eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, de oxigênio. Se eu for ver a fórmula molecular aqui do aldeído, vai dar a mesma coisa. C3H6O. Então eles são isômeros de função, porque isso aqui é um álcool e isso aqui é um aldeído. Então tá certo, é 08. 16. É um tautômero do 1-propeno-1-ol. Como eu falei, ele apresenta tautomeria com esse composto aqui. Então ele está falando desse composto. Se esse composto tiver esse nome, eu posso marcar a alternativa. Então vamos nomear. Eu nomeio aqui, começando pelo grupo funcional, no caso a hidroxila. Então esse aqui é o carbono 1, o carbono 2 é esse e aqui o 3. Então no carbono, então eu começo, eu tenho 3 carbonos. Então 1-propeno, 1-ol. Por quê? No carbono 1 eu já tenho uma dupla ligação, por isso esse 1 aqui se refere a esse EN. E no carbono 1 eu também tenho a hidroxila. Então é justamente, ele é tautômero desse enol aqui, 1-propeno-1-ol. Questão 3. Considerando exemplos de óxidos neutros, dentre as alternativas abaixo, assinale que for correto. Aqui, basicamente, decoreba, né? O óxido neutro é aquele que não vai reagir nem com água, nem com ácido, nem com base. E a gente tem 3 óxidos neutros, que são monóxido de carbono, NO e N2O. No caso, monóxido de nitrogênio e monóxido de dinitrogênio. Esses aqui são os óxidos neutros. É só marcar o que tem aqui. Então, eu tenho monóxido de nitrogênio? Sim. Monóxido de dinitrogênio? Sim. NO2? Não. NO2 reage. Se eu pegar NO2 e reagir com água, obtém-se ácido nítrico. Então, ele não é um óxido neutro. 08. CO2, falso também, porque se eu reagir CO2 com água, eu obtenho ácido carbônico. Também, então, está falso. E 16. Óxido de magnésio, falso também. Se eu pegar óxido de magnésio, MgO, reagir com água, eu obtenho hidróxido de magnésio, MgOH2. Questão 4. Sobre a estrutura do paranitrofenol, assinale que for correto.
ele deu o nome aqui para eu montar a estrutura. O paranitrofenol vai ser... Como é um fenol, o fenol o que, que é? É um anel benzênico em que eu tenho ligado uma hidroxila. Isso é o fenol. Só que tem um adicional aqui, que na posição para eu tenho um grupamento nitro, ou NO2. Posição para, se eu fosse pegar um anel aromático, aqui eu tenho já um substituinte. Se eu tivesse algo aqui, seria a posição orto. Aqui a posição meta e aqui a posição para. Então é aqui que está o NO2. Então a estrutura do paranitrofenol é essa aqui. Agora eu posso começar a resolver a questão. 01. Apresenta uma carboxila em sua estrutura. A carboxila é o grupamento COOH. Ou se fosse apresentar com as ligações, COOH. Não tem nada disso nessa estrutura. Então está falsa a alternativa 01. 02. Todos os carbonos presentes na estrutura têm hibridização sp2. O que seria um carbono com hibridização sp2? É aquele carbono que tem geometria plana, C dupla, perdão. É um carbono com uma dupla ligação e duas simples. Esse é o carbono com hibridização sp2. Se eu for ver, todos os carbonos aqui de fato têm essa hibridização. Esse carbono ele tem uma dupla ligação aqui, uma simples para cá e outra simples que está ligada no hidrogênio, só que eu não represento. Assim como esse, você vai ver que todos esses carbonos têm essa hibridização. Então está verdadeira a alternativa 02. 04. Sua cadeia carbônica é classificada como fechada, alicíclica e insaturada. Primeiramente, ele cometeu um pleonasmo aqui, falar que a cadeia é fechada e alicíclica. Por quê? Uma cadeia alicíclica, ela é uma cadeia fechada, ou também chamada de cíclica, sem o anel aromático. Esse prefixo ali quer dizer que não tem anel aromático. E aqui a gente já vê que é falsa a alternativa. Por quê? Porque o fenol ele tem um anel aromático. Então está errado. Ela é insaturada? Sim, ela é insaturada justamente devido ao anel benzênico. Mas ela não é alicíclica. Ela é aromática. Então está falsa a alternativa 04. 08. É um aromático? Sim. Dissubstituído? Sim. Eu substituí primeiramente o anel benzênico com a hidroxila, né, como ele deu inicialmente lá o fenol, e depois um outro grupamento aqui, o grupamento nitro. Eu tenho dois substituintes no anel aromático. É um aromático dissubstituído. Verdadeiro. 16. Também é conhecido como 1-hidroxi-4-nitrobenzeno. Se você pegar aqui, começar a contar com a hidroxila, aqui é o carbono 1, 2, 3, 4. Veja que isso é justamente a posição para 1-hidroxi, 4-nitrobenzeno, certo? Verdadeira alternativa. Questão 5. Sobre o balanceamento das reações químicas representadas a seguir, assinar que for correto. Aqui não tem segredo, é só fazer o balanceamento da equação, ver se o que tem do lado esquerdo tem do lado direito. E claro, a gente balanceia primeiro os metais, porque eles tendem a aparecer menos na expressão, isso para facilitar. Então aqui na primeira expressão, na 01, eu tenho sódio do lado esquerdo, sódio do lado direito. Cloro do lado direito, cloro do lado esquerdo. H com OH da água, então está balanceado. 02. 3 potássios do lado esquerdo, 3 potássios do lado direito. Posso cortar. 3 hidroxilas do lado... Melhor, vamos fazer o fosfato aqui primeiro. Um fosfato do lado esquerdo, um fosfato do lado direito. Posso cortar. 3 hidroxilas do lado esquerdo, com 3 hidrogênios, formam 3 águas. E eu tenho 3 águas aqui, então também está balanceado. 04. Vamos ver aqui o que eu posso balancear primeiro. Cálcio. Tenho um cálcio do lado direito, um cálcio do lado esquerdo. Posso cortar. Um sulfato do lado esquerdo, um sulfato do lado direito. 2 hidrogênios com 2 hidroxilas, 2 águas. Balanceado. 08. Um sódio do lado esquerdo, um sódio do lado direito. Um nitrato do lado esquerdo, um nitrato do lado direito. Uma hidroxila com hidrogênio, uma água. Balanceado da mesma forma. E por fim a 16, um alumínio do lado esquerdo, um alumínio do lado direito, 3 cloros do lado esquerdo, 3 cloros do lado direito, 3 hidrogênios com 3 hidroxilas, 3 águas. Todas as alternativas estão corretas, todas estão balanceadas. Questão 6. Considere o esquema abaixo e assinale que for correto. Ele mostra aqui 2 reações orgânicas. Primeiramente, foi colocado um grupamento NO2, ou seja, ocorreu uma nitração, e depois do NO2 foi colocado outro grupamento, aqui no caso um cloro, então ele fez uma cloração. Alternativa 01. Ambas as reações representam reações de substituição no anel benzênico? Verdade, né? O que é a reação de substituição? Sai um grupo e entra outro. Então vamos fazer a primeira reação aqui.
A primeira reação ele tinha só o anel benzênico e virou um NO2. Para a gente colocar um NO2, eu tenho que reagir com ácido nítrico, HNO3. Quando eu faço essa reação, eu vou obter o nitrobenzeno, mas, então pense, entrou um grupamento NO2, sobrou aqui, de certa forma, se eu descontar um NO2 daqui, um OH, e sai o hidrogênio que estava ligado aqui no anel benzênico. Então, H mais OH é água, mais H2O. Essa aqui é a reação completa, né? Mostrando também o reagente e o produto. Da mesma forma que com o cloro, eu vou reagir então o nitrobenzeno. Só que tá, com cloro. E daí, esse hidrogênio aqui, que a gente não representa a ligação, esse hidrogênio vai ser substituído por um dos cloros. Então eu vou ficar com esse composto químico. Mas, daí no caso, como saiu um hidrogênio juntou com o cloro, mais ácido clorídrico. Então sim, os dois são reações de substituição. Não é reação de adição, porque não foi quebrada ligação alguma e por aí vai. Foi só substituído no anel aromático. Então 0,1 verdadeiro. 0,2. A nitração, reação 1, sim, acontece com uma mistura de ácido nítrico e ácido sulfúrico concentrado. Isso aqui é verdade, porque é justo a reação que eu representei aqui. O que pode estranhar um pouco é isso aqui, ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, nessa reação, ele funciona como um catalisador. Mas em bastantes reações orgânicas, ele funciona como um catalisador. E nesse caso também. Então 0,2 está verdade. 0,4. O produto da reação 2 é o metacloronitrobenzeno. Como eu tinha mostrado numa questão anterior, se eu tiver aqui um anel aromático com um radical R aqui, por exemplo, e eu for adicionar outro substituinte, se ele estiver nessa posição, ou seja, se eu tiver os substituintes 1, 2 é a posição orto, 1, 3 meta e 1, 4 para. Ele falou que é um metacloronitrobenzeno. Então veja aqui, ele está realmente na posição meta. Ó, aqui, se fosse aqui seria orto, como está aqui a posição para, meta, perdão. Posição para embaixo. Então o produto da reação 2 é um metacloronitrobenzeno. Sim. 0,8. Na reação 1, o reagente de partida é o benzeno e o produto obtido é o nitrobenzeno. Sim, é só questão de nomenclatura, né? Nitrobenzeno e aqui o benzeno. Verdade. 16. Para que a reação 2 aconteça, é necessário o emprego de cloreto de metila. Não. É preciso empregar gás cloro, Cl2, cloro molecular. E o que aconteceria se eu empregasse cloreto de metila? Quando a gente tem cloreto de alquila, no caso um halogênio, por exemplo o cloro, ligado a um radical orgânico, e eu vou reagir isso com um anel aromático, na verdade a gente representa de forma contrária, né? A gente representa aqui o anel benzênico, e daí reagindo com isso aqui. O produto dessa reação não é o cloro que vai entrar. Nesse caso, quem entra é o radical orgânico. Então, nessa reação, é radical que vai substituir com o hidrogênio. Então, daria aqui, de resultado disso, o anel substituído com um radical mais HCl. Então, não é esse caso. Nesse caso, eu tenho que usar gás cloro para que o cloro vá para o anel aromático. Se eu não usar o gás cloro, se eu usar cloreto de metila, quem vai substituir lá vai ser um grupo CH3. Se eu usasse essa reação que ele está falando, o produto final seria esse aqui, ó. NO2 e aqui um grupo CH3. Esse seria o produto final. E não é esse caso, né? Então tá falso a alternativa 16. Questão 7. Considerando a relação entre geometria molecular e a polaridade das moléculas, assinale que for correto. Alternativa 01. O composto clorofórmio, CHCl3, é apolar e suas moléculas interagem por forças de Van der Waals. Força de Van der Waals é a mesma coisa que dipolo induzido, que é aquela interação intermolecular que ocorre nas moléculas apolares. A questão aqui é saber se o clorofórmio é apolar. Como ele disse aqui, é CHCl3, perdão. Então, o clorofórmio é assim. A gente sabe, né, da tabela de eletronegatividade, FON, Cl, Br, I, S, C, pH. Dentre esses aqui, é claro que o cloro, ele é um halogênio, ele vai ter maior eletronegatividade. Então a gente vai ter vários vetores aqui, momento dipolar, apontando para baixo. Então, a densidade eletrônica vai para baixo. Então, ela não é uma molécula apolar, ela é uma molécula polar devido à presença dos cloros. Se fosse o composto CCl4, no caso,
o hidrogênio aqui fosse um cloro, aí sim os vetores iriam se cancelar. Mas nesse caso aqui, que eu tenho o hidrogênio do cloroformo em específico, ela é uma molécula polar. Eu vou ter uma resultante aqui que vai apontar nessa direção. A densidade eletrônica vai nessa direção. Então o polo positivo fica aqui em cima e o polo negativo embaixo. Então ela é uma molécula polar, a alternativa está falsa. 02. A molécula de água é polar e a presença do átomo de oxigênio mais eletronegativo determina uma distribuição assimétrica da densidade eletrônica. Perfeito. Se eu pegar a estrutura da água aqui, HOH, como eu falei ali, é só olhar na tabela de eletronegatividade, o oxigênio é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio, então eu vou ter um vetor apontando para cá, um vetor apontando para cá, que a resultante vai dar para cima. Então o polo negativo é aqui e o polo positivo fica para baixo. Então, isso faz com que a molécula seja polar, né? A molécula vai ser apolar quando os vetores se cancelam. Então, certa alternativa 02. 04. Moléculas de gás metano, CH4, apresentam geometria tetraédrica, onde 4 átomos iguais se ligam ao átomo central, conferindo a molécula caráter apolar. De forma semelhante ao cloroformo, ele vai ter sim essa geometria tetraédrica. Então, aqui o metano CH4, só que dessa vez perceba que todos os átomos ligantes são iguais, então os vetores vão se anular nesse caso, o que faz com que o metano seja apolar, né? Tanto que o metano ele é o menor hidrocarboneto que a gente tem. O hidrocarboneto são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio, e todos os hidrocarbonetos são apolares. Então tá certo a alternativa 04. 08. O ácido cianídrico, HCN, é uma substância molecular triatômica com ligações de caráter iônico entre seus átomos. A própria alternativa se contradiz. Ele está falando que é uma substância molecular e depois falou que tem caráter iônico. Uma coisa não bate com a outra. Ou a substância é molecular ou ela é iônica. Então a própria alternativa está se contradizendo aqui e essa alternativa está falsa. E não, a ligação entre os átomos ela é covalente. A fórmula do HCN ele pode ser representado dessa forma, né? O carbono faz 4 ligações, o nitrogênio 3 e o hidrogênio 1. Esse é o ácido cianídrico. Ela é de fato triatômica, né? Tem 3 átomos, mas essa questão aqui de caráter iônico torna a alternativa incorreta. 16. O oxigênio molecular, o gás oxigênio, O2, é uma molécula apolar com geometria linear, na qual os átomos se ligam através de ligações covalentes. Se eu pegar o gás oxigênio O2, é uma ligação dupla. Como eles são átomos que têm eletronegatividade iguais, a densidade eletrônica fica igualmente distribuída e é uma molécula apolar por causa disso. Então, né, aqui como ele diz na alternativa, eles se ligam através de ligações covalentes, certa alternativa 16. Questão 8. Uma fração de energia que o mundo utiliza vem da combustão do gás natural que é formada por metano, etano, propano e butano. A reação de combustão de um dos componentes do gás natural, o etano, é descrita de acordo com a equação química abaixo. A partir da equação, assinale que for correto. 01. Água é formada a uma taxa 1,5 vezes maior do que a taxa de formação do CO2. Isso aqui é só fazer uma divisão simples dos coeficientes estequiométricos. Então ele falou que a água, né, o coeficiente dela é 6, é formada numa taxa 1,5 vezes maior do que a do CO2. Então vamos dividir 6 pelo 4, que é do CO2. Isso aqui dá 3 meios, que é exatamente igual a 1,5. Então, sim, ela é formada 1,5 vezes maior, né, numa taxa 1,5 vezes maior. Né? Veja, é 6 o coeficiente da água e 4 do CO2. É claro que vai formar mais água. 02. A taxa de formação do CO2 é igual a 2/3 da taxa de formação da água. Ele está perguntando a mesma coisa, só que invertido. No caso, eu vou dividir 4 por 6, que dá a mesma coisa aqui que dividir 2 por 3. Que ele falou justo que ele falou aqui, ó, é igual a 2/3 da taxa de formação da água. 2/3. 02, verdade. 04. A taxa de consumo do etano é 3,5 vezes maior do que a taxa de consumo do oxigênio. Só se olhar para a equação você vê que isso aqui é falso. Olha, para cada 2 de etano eu uso 7 de oxigênio. Como é que a taxa de consumo do etano é maior? A taxa de consumo dele é bem menor. Eu utilizo só 2 de etano para 7 de oxigênio. 04, falsa. 08. A taxa de consumo do oxigênio é aproximadamente 1,2 vezes maior que a taxa de formação de água. Para 7 oxigênios que formam 6 águas. Então tem que fazer essa divisão. 7/6, isso dá aproximadamente 1,16, que eu posso arredondar para 1,20. Né? O que ele está falando aproximadamente 1,2. Então a 08 é verdadeira.
16. O gás carbônico é formado 2 vezes mais rápido do que o etano é consumido. Veja que eu tenho 4 de CO2 e 2 de etano. 4 sobre 2 é justamente 2 vezes. Então, sim, ele é formado 2 vezes mais rápido do que o etano consumido. 16. Verdade. 9. Em uma aula experimental demonstrativa, um professor de química mergulhou um fio de cobre numa solução incolor de nitrato de prata. Após alguns minutos, a solução tornou-se azul e o fio de cobre tornou-se cinza brilhante. A partir dessa observação, assinale o que for correto. Então, só fazer uma representação do que foi feito. Então, numa solução de nitrato de prata, foi inserido um fio aqui de cobre. Se as coisas mudaram de cor, é porque houve reação química. E a reação que pode acontecer aqui é o cobre com o nitrato de prata. Então, eu vou escrever essa reação. Cobre mais nitrato de prata vai formar. Então, aqui é uma reação de simples troca ou deslocamento. Eu vou simplesmente, o ânion vai com o cobre. Então, vai formar prata metálica mais nitrato de cobre. O cobre ele tem duas valências. O cobre ele pode ser tanto mais ou cobre 2 mais. O mais comum é o cobre 2 e provavelmente isso que ele vai cobrar no exercício. Por isso que eu usei dessa forma aqui. Então eu teria que fazer o balanceamento da reação aqui, por mais que ele não vai pedir no exercício. Daí o balanceamento ficaria dessa maneira. 01. A cor azul deve-se à formação de um composto complexo de prata. Valso, né? O que dá a cor azul é isso aqui. É esse sal que vai ficar aqui na solução. O sal que vai dar a cor. A prata metálica, ela vai se depositar no fio de cobre. É isso que vai dar aquilo ali que ele comentou, que o fio de cobre ficou cinza brilhante. Porque a prata se depositou no cobre. Então, não. A cor azul é devida ao sal de cobre, não de prata. 01, falsa. 02. O cobre metálico é oxidado a cobre 2+. De certa forma, sim. Por quê? Isso aqui é uma reação de simples troca e ela teve troca de elétrons. Por quê? Se eu for comparar, ver um NOx aqui, NOx de uma substância simples é 0. Veja o NOx do cobre é 0. NOx desse cobre aqui é mais 2. Então, houve troca de elétrons. De 0 para mais 2, o NOx aumentou. Quando o NOx aumenta, é uma oxidação. Então, o cobre metálico, sim, ele foi oxidado. Alternativa 02, verdadeira. 04. Os íons prata mais são reduzidos à prata metálica. Exatamente. Então, a prata, né, que na verdade aqui na solução estaria dissociada, ela tem aqui o NOx mais 1. E quando ela reduziu, ela ficou com o NOx 0, né? Aqui ela está como substância simples prata metálica. De 1 para 0, ela reduziu. Então, 04, correto. Tanto por isso que ela se depositou ali sobre o fio de cobre. 08. A cor azul deve-se à formação do sal cobre NO3,2, né? O nitrato de prata, 08, correto. Justo foi o que eu escrevi aqui do lado. 16. A cor cinza brilhante, resultante no fio de cobre, deve-se à formação de uma camada de prata metálica sobre o cobre metálico. Perfeito. O cobre dá os elétrons para a prata reduz, e com essa consequente oxidação do cobre, ele consegue formar aquele sal e dar a coloração azul da solução. 16, correto. Questão 10. Analise o sistema em equilíbrio descrito pela equação química abaixo. Considere o que permite o deslocamento do equilíbrio no sentido do produto e assinale o que for correto. Essa é aquela clássica questão de deslocamento de equilíbrio. A maneira mais simples de resolver a questão desse tipo é que você tem que pensar que o sistema vai tentar manter o equilíbrio do jeito que ele está. Então, por exemplo, se eu aumentar a temperatura do sistema, ele vai querer consumir a temperatura para voltar do jeito que estava. Se eu aumentar a pressão, ele vai deslocar para um sentido que tenha menos mols de substância em estado gasoso para diminuir a pressão e voltar do jeito que estava. Então é sempre esse raciocínio que você tem que fazer. Então, alternativa 01. O aumento da concentração de I, no caso aqui do produto, aumenta a concentração do produto. Se eu aumentar o produto, na verdade ele vai deslocar para a esquerda, porque eu aumentei na direita, ele vai jogar um pouco para a esquerda para manter equilibrado. Então, não é isso que ele está pedindo, ele quer que desloque no sentido do produto. Então, a alternativa 01 é falsa. 02. A diminuição da concentração do produto. Agora sim, porque se eu diminuo o produto, o da direita, que vai ter mais, da esquerda, perdão, que vai ter mais, vai compensar jogando um pouco para ele. Então, desloca o equilíbrio para a direita. Nesse caso, sim, a 02 está correta. 04. O aumento da temperatura do sistema, que como eu disse lá no início, se eu estou fornecendo calor para o sistema, ele quer consumir esse calor para voltar do jeito que estava.
Qual reação que consome calor? Endotérmica ou exotérmica? A reação endotérmica. E uma reação endotérmica tem ΔH maior que zero. E essa reação, no caso, consome calor. Então veja justo que essa reação direta que, né, forma o produto, ela tem um ΔH maior que zero. Ela consome calor. Então, se eu de fato aumentar a temperatura do sistema, vai deslocar no sentido da reação direta, no sentido do produto. Então a 0,4 está certa. 0,8. Diminuição da concentração do produto. Não, né? Se eu diminuir o produto, ele vai ter que gastar... Perdão, se eu diminuir o reagente, que é o I2, ele vai ter que gastar produto para compensar essa perda no reagente. Então, 0,8, falsa. 16. O aumento da pressão do sistema. Como eu disse, se eu aumentar a pressão, ele vai tentar voltar do jeito que estava, diminuindo a pressão. Para diminuir a pressão, eu vou deslocar para o lado onde tinha menos quantidade de substância no estado gasoso. Qual desses lados tem menos quantidade? Desse ou desse? Do lado esquerdo. Então, se eu aumentar a pressão, vai deslocar para a esquerda, porque aqui é 1 mol e aqui são 2 mols. Daí você pode falar, mas esse 2 aqui no iodo, isso aqui é atomicidade, isso aqui não importa para deslocamento de equilíbrio. O que importa é o coeficiente estequiométrico. Então, se eu aumentar a pressão, ele vai diminuir a pressão jogando para o lado esquerdo. Então, a alternativa está falsa. Questão 11. Considere a reação descrita pela equação química abaixo que ocorre no estado padrão. Em termos dos conceitos de termoquímica, se nada for correto. 0,1. A formação de 1 mol do produto Cl2 produz a liberação dessa quantidade de energia? Ele está falando justo da reação. A formação de 1 mol do produto é justo essa reação aqui. E o ΔH dessa reação é menos 243,4. O ΔH, quando ele é positivo, trata-se de uma reação endotérmica, que no caso é uma reação que consome calor. Uma reação que libera calor tem ΔH negativo e é dita exotérmica. Então, como o ΔH negativo, ele libera energia. E é justo esse valor que está aqui. Liberação dessa quantidade de energia. 0,1, correto. 0,2. A formação do gás cloro ocorre com absorção de energia? Não. Se ele absorvesse energia, essa reação teria que estar com o ΔH positivo, como eu falei aqui. Daí ele seria uma reação endotérmica. Então 0,2, falso. 0,4. O consumo de 1 mol do reagente Cl produz a liberação dessa quantidade de energia? Não. O consumo... Pense aqui comigo, ó. Na reação, ele está usando 2 Cl para liberar essa quantidade de energia. Se eu usasse 1 Cl só, eu teria que dividir essa quantidade de energia por 2, porque eu usei metade do necessário para essa reação aqui, no caso, eu digo completamente balanceado. Então, se eu usar apenas 1 mol, eu vou ter que dividir por 2 o valor. Então, a 0,4 é falsa. 0,8. A reação exotérmica. Perfeito. ΔH é negativo. 0,8. Nas condições utilizadas, o reagente 2Cl tem um valor de entalpia menor que o produto Cl2. Isso aqui a gente vai ter que ver aquele gráfico de entalpia. Aqui é entalpia, então eu vou representar uma equação endotérmica e uma reação exotérmica. Quando uma reação ela começa embaixo e sobe, os produtos ficam em cima, isso aqui é uma reação endotérmica. Já na reação exotérmica, ela começa em cima e ela desce. Então, como isso aqui é uma reação exotérmica, o produto ele tem uma entalpia menor e o reagente tem uma entalpia maior. E ele está falando aqui ao contrário. Então, a alternativa 16 é falsa. Questão 12. Considere a tabela abaixo com diferentes moléculas diatômicas e as suas respectivas massas moleculares aproximadas. Com relação a essas moléculas, as forças de ligação, interações intermoleculares e suas propriedades físicas, assinale o que for correto. Ele falou aqui de massa molecular, aqui no quadro também está escrito massa molecular, mas tem um erro conceitual porque massa molecular não é dada em grama por mol. Grama por mol é unidade de massa molar. Unidade de massa molecular é Dalton ou simplesmente U, tanto faz. Isso não vai alterar a resolução aqui do exercício, mas isso já foi conteúdo de questões anteriores, então é bom tomar cuidado. Alternativa 01. Todas as moléculas são apolares? Veja que elas são moléculas diatômicas e do mesmo elemento químico. No caso aqui são ametais, então eles vão apresentar ligações covalentes entre seus átomos, o que vai fazer com que a molécula seja polar, porque dois átomos iguais têm eletronegatividades iguais, não vai ter um lado que vai prevalecer sobre o outro. Então vamos pegar o exemplo aqui do H2. Não tem um lado que vai prevalecer, ele é uma molécula apolar, então a 01 certa. 02. Todas as moléculas apresentam propriedades condutoras. Isso aqui é falso porque, como eu disse, eles são ametais. E condutividade não é característica de metal, eles são mal condutores.
condutor é característica de metais. 04. Em todas as moléculas, as forças de interação intermoleculares são do tipo van der Waals, mais especificamente dipolo induzido. Isso aqui ele está falando da alternativa 01 com outras palavras. Por quê? Porque as moléculas apolares apresentam força de interação intermolecular do tipo dipolo induzido. Não tem outro tipo de interação intermolecular que não seja dipolo induzido para moléculas apolares. Então ele está falando a mesma coisa, como eu disse, com outras palavras. 04, certíssimo. 08. Dentre as moléculas apresentadas, a que possui o maior ponto de ebulição é o Br2. Quando a gente tem várias moléculas com a mesma interação intermolecular, no caso aqui dipolo induzido, utiliza-se uma regra que a que tem maior massa molecular apresenta o maior ponto de ebulição. Então, se a gente é só olhar na tabela, a que tem o maior ponto de ebulição é o Br2. Então, 08, certo. Por fim, 16, todas apresentam ligações covalentes, foi justo o que eu falei, eles são ametais, é uma molécula diatômica, eles vão fazer ligações covalentes entre seus átomos, então a alternativa 16 é correta. Questão 13. Considere as seguintes espécies químicas: dióxido de carbono, ácido clorídrico, hidróxido de sódio e nitrato de cálcio. Acerca delas, assinale que for correto. Tá, isso aqui das mesmas é um erro de português, não faça isso na redação. Dióxido de carbono, CO2, ácido clorídrico, HCl, hidróxido de sódio, NaOH, nitrato de cálcio, CaNO3, 2. Por que isso? No caso aqui seria o mais difícil se fosse alguém montar, porque o cálcio ele é um metal alcalino terroso, tem carga mais 2, e o ânion nitrato tem carga menos. Então esse 2 desce lá e esse menos, que é o 1, vem para cá. Então fica cálcio, NO3, 2. Tá? 01. Podem ser classificadas respectivamente como óxido. O CO2 é um óxido? Sim, ele é um óxido ácido, né? Ele reage com a água e forma lá o ácido carbônico. Ácido, HCl é um ácido? Sim, né? Hidrogênio vai ionizar no meio aquoso, é um ácido. Base, NaOH é uma base, né? Tem a hidroxila aqui. E sal, sim. O nitrato de cálcio é um sal. Então 01, correto. 02. O dióxido de carbono é um óxido ácido, pois ao reagir com a água forma o ácido carbônico. Foi o que eu acabei de falar. Se você reagir água com gás carbônico, isso vai formar ácido carbônico H2CO3. Então 02 está certo. 04. O ácido clorídrico é um composto com ligações covalentes, mas que produz íons em solução aquosa. Se você pegar de fato o HCl, ele é um composto covalente. Só que se eu colocar ele em meio aquoso, se eu colocar ele aqui em meia água, ele vai dissociar em H+, e em Cl-. Então, na verdade, não é nem dissociar. Devido ao fato de ele ser um composto covalente, a gente chama esse processo de ionização, que ocorre com compostos covalentes, especialmente os ácidos. Então, essa 04 está correta. 08. O nitrato de cálcio tem a fórmula cálcio NO3 e apresenta ligações covalentes. Completamente errado. Primeiro que não é cálcio NO3, tinha que ter um parênteses aqui e um 2, porque como eu mostrei aqui na direita. E ele não apresenta ligações covalentes. Ele é um composto iônico. Ele até tem ligações covalentes, porque aqui o NO3, ele é de certa forma uma ligação covalente. Só que o composto em si ele é iônico. Então ele é um composto que tem tanto ligação iônica quanto ligação covalente. Mas o composto inteiro é um sal, ele é um composto iônico. Então a alternativa 08 é falsa. Por fim, a 16. O ácido clorídrico e hidróxido de sódio reagem em solução aquosa, formando um sal cujo pH da solução final é igual a 7. Então aqui é a reação de neutralização. Ácido clorídrico mais NaOH forma. Então é só fazer a reação de dupla troca aqui. Sódio vai com cloro, então forma NaCl, cloreto de sódio, sal de cozinha, mais OH com H, água, H2O. De fato, isso é uma reação de neutralização total. Um ácido forte reagindo com uma base forte faz uma neutralização total. Então forma um sal cujo pH da solução é igual a 7. De fato, o NaCl ele é um sal neutro. Ele não é um sal ácido nem um sal básico. Como que seria um exemplo de sal que não é neutro? Por exemplo, hidrogênio carbonato de sódio, ou bicarbonato de sódio, como prefira falar. Nesse caso aqui, isso aqui é um antiácido. Isso aqui é um sal que tem caráter básico.
Tanto que ele é usado para neutralizar, como eu disse, ele é um antiácido para neutralizar o ácido clorídrico do estômago. Isso aqui daí, se fosse numa reação formada isso aqui, daí ela não teria um pH final igual a 7. Então, nesse caso, né, como a alternativa é verdadeira. 14. São dadas aqui essas equações químicas. Com relação à classificação das reações equacionadas, o nome e as propriedades dos compostos envolvidos estarem for correto. 0,1. A equação 1 representa uma reação de decomposição. Então veja que a reação 1 eu tenho carbonato de cálcio se dissociando, digamos assim, decompondo em óxido de cálcio e gás carbônico. Sim, é um reagente formando vários produtos. Isso é uma reação de decomposição 0,1, correto. 0,2. Na equação 1, o produto óxido de cálcio pode ser classificado como óxido básico, que ele é um óxido, isso é fato. Agora vamos ver se ele é básico. Então eu faço ele reagir com água e o resultado dessa reação vai ser hidróxido de cálcio, CaOH2. Isso aqui, de fato, isso aqui é uma base, né? Então ele é um óxido básico, 0,2, correto. 0,4. A equação 2 representa uma reação de dupla troca. Sim, né? Veja aqui que eu estou reagindo sulfato de cobre, 2, com NaOH, o hidróxido de sódio. Então, é uma reação de dupla troca, né? O ânion de um vai para o cátion do outro e vice-versa. Com a formação de hidróxido cúprico e sulfato de sódio. Sim, o nome desse sal aqui é sulfato de sódio, não é SO4, 2- é o ânion sulfato de sódio. O que pode causar um pouco de dúvida é essa questão de hidróxido cúprico. Porque, como eu falei numa questão anterior, o cobre ele pode ter duas valências. Ele pode ser cobre mais ou cobre 2+. Quando o cobre é mais, a gente escreve o nome do composto de cobre 1, e no caso do 2+, a gente escreve de cobre 2. Só que ainda tem uma nomenclatura relativamente antiga que o cobre 1 chama de cuproso e o cobre 2 de cúprico. Se você for ver o NOx desse cobre, ele é um cobre mais 2. Como ele é um cobre mais 2, ele é o cúprico. Então, a 0,4 está correto. 0,8. A equação 3 representa a reação de síntese ou adição, com a formação de amônia. Verdade. Vários reagentes formando um produto, que no caso é amônia NH3. 0,8, correto. E 16. Entre as reações equacionadas, apenas em 3 ocorre mudança no número de oxidação das espécies participantes. Aqui você teria que ver o NOx de todas elas, mas se você bater o olho você consegue ter uma ideia. Que na equação 1 não muda o NOx, aqui o NOx do cálcio aqui é mais 2, aqui é mais 2, ele não vira em nenhuma hora substância simples para mudar o NOx. Ou não é uma reação de troca de elétrons. Agora, na reação 3 é gritante, dá pra ver que eu tenho aqui, ó, N2, ele é uma substância simples, H2 é uma substância simples, e aqui é uma substância composta. Então, aqui o NOx vai ser diferente de zero dessas substâncias. Agora, o NOx do nitrogênio aqui é zero, do hidrogênio aqui é zero. Então, essa 16 é verdade. Somente na equação 3 eu tenho uma mudança no número de oxidação das espécies participantes. Correto. 15. Dadas as curvas de solubilidade dos dois compostos sólidos A e B, assinale que for correto. 0,1. Dissolvendo-se 20 gramas de A em 100 ml de água a 50 graus Celsius e em seguida abaixando para 20 graus Celsius, a massa de A que continua dissolvida é 5 gramas. É só pegar pelo gráfico. Então, aqui ele colocou inicialmente 20 gramas a 50 graus, ou seja, ele saturou a solução e abaixou para 20 graus. Em 20 graus, o máximo que dissolve é 15. Só que ele estava com 20 antes. E agora pode no máximo 15. Então, precipita 5 gramas. E ele falou que continua dissolvido 5 gramas. Não, o que continua dissolvido são 15 gramas. 5 gramas é o que precipita. Então, a 0,1 é a alternativa falsa. 0,2. Dissolvendo-se 30 gramas de B em 100 ml de água a 50 graus Celsius e em seguida abaixando para 20 graus Celsius, a massa de B que precipita é 10 gramas. Ele colocou 30 gramas de B a 50 graus, ou seja, uma solução insaturada. Ele poderia até colocar mais. E ele abaixou isso para 20 graus Celsius. Em 20 graus, o máximo que dissolve de B são 10 gramas. Se ele tinha 30 gramas e agora pode no máximo 10, 20 gramas vão precipitar e 10 continua dissolvido. Ele falou que o que precipita são 10 gramas, então essa alternativa está errada. 0,4. Para ambos os compostos A e B, o aumento da temperatura causa um aumento da solubilidade deles. Né? Não utilize essa palavra dos mesmos aqui. Aumenta a solubilidade deles. Sim. Então veja, o aumento da temperatura aumenta a solubilidade, tanto A quanto B. 0,4, correto.
0,8. O coeficiente de solubilidade de B a 30 graus Celsius é 20 gramas por 100 ml. Então é só pegar aqui 30, ó, faço a reta aqui, 20 gramas por 100 ml, 0,8, correto. Por fim, 16, os coeficientes de solubilidade de A e B são iguais a 20 graus Celsius. Não, a 20 graus aqui eles são diferentes, ó. O de A é 15 gramas e o de B é 10 gramas. Então a 16 é falsa, correta só a 0,4 e a 0,8. Se você quiser ver a resolução de outros exercícios, você pode entrar no nosso site aqui embaixo.